O barco em alto mar, quando Deus colocou isso no meu coração, Deus falava que a sua vida e a minha vida, elas são como um barco em alto mar. Mas a grande pergunta que Deus mandava eu fazer é sobre quem é o comandante dessa embarcação. E aí, de repente, você pode estar aí pensando que o comandante dessa embarcação é você mesmo. Se eu perguntar aqui, é claro que ninguém vai dizer que é, né? Mas, glória a Deus. Irmão, fazia tempo que eu não te vi, seja bem-vindo aí. Fazia hora que tu não aparecia, hein? Tava escasso os trabalhos em Bagé, meu irmão aí. Que benção, ele vem sempre aqui nos visitar, uma alegria poder te receber de novo. E quando Deus falou isso comigo, cara, Ele falou muito sobre quem está no controle do barco das nossas vidas. Sobre quem está no controle das nossas vidas. Por quê? O que acontece muito? Nós determinamos o que é e o que não é, e o que é bom, o que não é, o que eu quero e o que eu não quero, e nós vamos vivendo uma vida em constante frustração por coisas que não acontecem. Então Deus falava muito comigo sobre essa palavra, e como a pastora disse, começou ontem, na verdade começou na sexta, numa ministração de palavra sobre o batismo, e ontem eu vim pregar no Set on Fire aqui, porque Deus falou comigo sobre jovens que mudaram o mundo, ou homens e mulheres que mudaram o mundo. E eu vou falar sobre alguns deles aqui também, mas Deus falava comigo sobre 3 Ananias, que estão escritos, os 3 estão escritos em Atos. 3 Ananias. Um é o Ananias que eu chamei de um Ananias mentiroso. O segundo eu chamei de Ananias o parede branqueada, que por fora parece tudo lindo, mas é como um túmulo por dentro, morto. E o terceiro era o Ananias que realmente marcou a história. O Ananias que todo mundo fala de Paulo, mas que ninguém reconhece ele como um grande da história. O homem que tirou a cegueira de Paulo. Então, se Paulo foi quem foi, é porque houve um Ananias na vida dele. Mas quem lembra de Ananias? Só vai lembrar de Ananias quando for ler a história de Paulo. E muitas vezes, na minha e na sua vida é a mesma coisa. Poucas pessoas vão lembrar, só quem foi marcado pela história da transformação que houve na sua vida. Então Deus começou falando comigo sobre isso. Depois Deus falava para mim assim, que nós somos como um barco em alto mar, que se nós não soubermos quem está no controle, nós não saberemos como vamos chegar ao final dessa jornada ou dessa travessia no oceano. Eu acompanhei 2 irmãos que eu gosto muito deles, que é um barco, um veleiro. Eles fizeram a volta ao mundo em 7 anos. Eles não são crentes, mas para mim é profético demais. Eles fizeram a volta ao mundo em 7 anos. Todos os ciclos da Bíblia acontecem de 7 em 7 anos. Então, de 7 em 7 anos na Bíblia sempre aconteceu algo muito marcante. E esses caras fizeram a volta ao mundo em 7 anos. E eu acompanhei uma grande parte disso nos vídeos no YouTube. Eles chamam, Katoshi o nome do YouTube deles, com K. E eles fizeram essa travessia. Eu fiquei pensando, cara, eu vi quantas coisas esses caras passaram. Eu vi, eles faziam turnos. Um ia até às 3 da manhã e depois o outro assumia das 3 da manhã às 8. Aí às 8 horas os dois se uniam e eles seguiam a travessia do oceano. E eu vi quanta tempestade aqueles caras enfrentaram, cara. Quanta coisa aqueles caras passaram para ter essa travessia ter sucesso. Olhando para eles no final da jornada, eles diziam que eram outros homens. Eles não eram mais as mesmas pessoas de que quando começaram essa travessia. É muito interessante isso. Vocês estão aqui, irmãos? Tem uns que estão conversando. Deixa eu dar um tempo para vocês pararem de conversar, porque tem uns que estão assim numa baita vibe, estão tomando seu mate, não estão nem aí. Tu pode me ajudar e cutucar esse ser humano que está do teu lado e dizer para ele: ei, deixa eu te falar um negócio, a palavra já começou. Dá para tu cutucar, irmão? Não, não. O Teixeirinha, cadê o Leandrinho? Leandrinho, o Teixeirinha olhou para ela e fez assim. Ele custa acordar de manhã, Leandro? Mais ou menos? É porque ele deu uma olhada para ela assim, tipo assim, humano, ele está falando lá, mas eu estou com preguiça. Vamos? Agora? Dá para tu olhar então para quem está ao teu lado e fazer assim para ele? Bora? Eu estou cuidando tudo aqui, irmãos. Vocês não fizeram nada um para o outro, eu estou cuidando vocês também. Mas
a travessia, quem sabe a travessia das nossas vidas não está começando hoje para os próximos 7 anos. Quem sabe uma nova jornada das nossas vidas não está começando hoje, mas é fundamental entender quem é que está no controle desse barco. É fundamental entender quem está no comando. É fundamental entender quem é que está indo com você nessa jornada. Tomás Carlyle disse o seguinte: um homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Repito, Tomás Carlyle disse que um homem sem propósito é como um barco sem leme. Um homem que não sabe aonde quer chegar é como um barco em alto mar que não tem controle. Se a onda empurra para lá, ele vai. Se a onda empurra para cá, ele vai. Se a onda mandar parar, ele para. E não é só homens, tá? São mulheres também. E o que eu comecei a sentir? Que tem pessoas que sabem o que gostam de fazer dentro da igreja, mas não tem leme no seu barco. Fazem do seu jeito, a sua forma e como querem. Esses não têm sucesso. Esses não subsistem aqui dentro. Deus falava comigo que um homem que não tem leme no seu barco, ele não chega a lugar nenhum. Uma mulher que não tem leme em seu barco, ela não chega a lugar nenhum. Mas eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Eclesiastes 4. Abre aí, Eclesiastes 4. Eu, antes de subir aqui, disse para o Cris ali: estou preparado para fazer uma gritaria agora. Vocês estão preparados para a gritaria ou não? Muito obrigado, irmãos. Eu adoro vocês. Vocês são demais, cara. Quando eu for para os Estados Unidos, eu vou formar uma nova geração de gritão lá. Os americanos vão gritar para Jesus. Vocês acreditam nisso ou não? Cara, tem uns que tem dificuldade até de levantar a mão, irmãos, de manhã. Vocês são geniais de manhã. Tem uns que fazem assim. Vocês podem falar alguma coisa um para o outro, vocês podem se mexer. Vamos levantar por um instante. Tá impossível começar a pregar para vocês aqui. Vamos levantar levanta aí e faz um Tem uns que não levantaram, levanta e diz Volta agora como se nada tivesse acontecido. Senta, a gente não passou por esse momento. Tá tudo bem, a gente é um grupo de pessoas normais. Pode dizer para quem está ao teu lado: a gente é normal. Foi só um lapso, já passou. A pastora chegou em mim hoje de manhã, e eu me comprometo, eu vou começar a pregar agora, senão não vai dar tempo. A pastora, ela nem me olhou, irmãos, durante a manhã o pré-culto aqui, ela nem me olhou. E aí eu disse para ela: amor, eu tô com essa camisa aqui, o que tu acha? Eu tô achando ela meio velhinha. E ela disse: não, tá bom, só tem que passar um negocinho ali. Tá. Depois ela nem me olhava, cara. Ela nem me olhava. Ela chegou perto de mim, quando eu pedi para ela passar o negócio, ela parou na minha frente sem nem me olhar nos olhos. Aí ela apertou meu peito e disse assim, fortinho aí. Eu fiquei pensando: será que essa mulher está ficando louca? Ela disse: me deixa, Fabiano, tu sabe que eu demoro. Vocês estão mais ou menos assim hoje. Eclesiastes 4, versículo 4. Olha na tua Bíblia aí. Um barco em alto mar é o título da palavra. Um homem sem propósito é como um barco sem leme, é uma das instruções. E Eclesiastes 4:4 é o fundamento dela. Diz assim: então observei, na Nova Versão Transformadora, então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja. Uau! Que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Para aí, por favor. Tudo o que eu observei é que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. De repente você pode estar aí num daqueles momentos muito santos, crente, e dizendo aí: não, eu não tenho inveja das pessoas. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar, não tem problema. Tu está achando isso? Vamos começar.
Tudo que a gente conquista é porque a gente viu alguém conquistar. Tu começa uma faculdade porque tu viu alguém de sucesso vencer com essa faculdade. Tu começa um curso porque tu viu alguém fazer um curso e ser bem sucedido nele. Tu vai para a igreja porque tu viu que a tua vida estava uma derrota e tu viu alguém, poxa, aquele lá, tu viu, cara, como ele mudou? Que legal, bacana, vou lá nessa igreja dessa gente estranha. Então a gente começa a olhar para padrões e a gente começa a achar que é bacana. Então tu começa a olhar uns caras cantando aqui em cima e tu olha para ti mesmo e diz assim, pô, acho que dá, hein, se aquele irmão. E aí tu começa a olhar o cara tocando e tu diz, cara, eu toco assim também, é legalzinho, dá para fazer, hein. Aí o cara abre uma farmácia São João e é como infestação. Vocês sabiam que eles têm uma previsão, a farmácia São João, de comprar um terreno em Marte, que é o último lugar que falta chegar? Que eles acham que vão conquistar o mundo. O cara lá é pirado, porque o Rio Grande do Sul virou São João ou sim, é assim ou não? Só que o que acontece? Um cara abriu uma farmácia, deu sucesso, aí outro abre uma farmácia porque o sucesso do outro chamou a atenção. O nome disso é, na Bíblia, como é que é o nome disso, irmãos? Aí um abre uma barbearia e o outro diz, pô, dá, hein, eu vou fazer a minha também, só que eu vou fazer lá no outro bairro. Não, tu está fazendo porque tu viu o outro fazer. Só que o que é mais legal que o ser humano sem Deus faz? O ser humano sem Deus, ele começa a olhar para as coisas, invejar e fazer de conta que nunca viu aquele que estava fazendo e pelo qual motivo ele começou a fazer também. Mas o homem de Deus, ele deveria ser diferente. Ele deveria chegar para o cara e dizer assim, cara, me inspirei em ti, tu pode me ajudar a começar um projeto como o teu? Eu quero começar um projeto como tu começou, é muito legal, eu amo o jeito que tu faz as coisas. Aí deixa de ser inveja e começa a ser inspiração. Deixa de ser inveja e começa a ser prospecção de algo porque alguém fez e deu certo. A Bíblia, ela faz, e aqui quem está falando é Salomão, um cara extremamente sábio, mas que se tornou um tolo depois, porque perdeu para os seus prazeres, perdeu para os seus deleites, perdeu para os seus desejos. A pergunta que volta à pauta aqui é: quem está no controle da sua vida? E aí eu posso te fazer uma pergunta mais intensa, mais profunda: quem controla a sua vida? Seus problemas, suas dores ou seus propósitos? Você pode fazer essa pergunta nesse instante? Quem está controlando sua vida agora? Seus problemas financeiros, e aí você trabalha que nem um doido, achando que vai dar certo, mas aí o cansaço te faz trabalhar pessimamente. Ao invés de conquistar mais clientes, tu conquista menos, porque tu está fazendo menos do que tu faria se tivesse num estado emocional melhor. Tu começa a correr e viver por causa dos teus problemas pessoais, e aí tu tenta resolver os teus problemas pessoais pontualmente com as pessoas, mas tu não cuida da origem de onde eles nasceram. Ou seja, tu cuida só do foco de fogo, mas tu não cuida do que tornou o fogo acontecer, o que fez o fogo acontecer. Porque a gente é assim. Ou de repente tu é o tipo de ser humano que o controle da tua vida está pelo propósito. Tu corre porque tu sabe pelo que está correndo. Tu corre porque tu sabe aonde tu quer chegar. Tu corre, tu faz o que tu faz porque tu sabe aonde tu quer chegar. E tu sabe que sem Deus é impossível chegar. Mas a gente precisa fazer essa análise hoje. Quem tem te controlado? Quem tem sido o leme na tua vida? São os teus problemas? São as tuas crises? Eu tenho visto pessoas se afundarem no trabalho e não terem prazer naqueles que eles chamavam de família. Eu tenho visto pessoas começarem aqui na igreja como obreiros, e aí são maravilhosos, e a história da vassoura nova acontece aqui também. Quando são vassouras novas, varrem, correm, fazem, e aí, cara, é tudo maravilhoso. Depois que os dias passam, aí eles estão cansados, não querem ajudar a fazer a limpeza da igreja. Essa semana eu não posso.
Essa semana eu só vou estar disponível no terceiro final de semana do mês. Vai se catar. Não, mas para aí, pastor. Eu tenho as minhas prioridades. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí a gente para com esses irmãos, olha para eles, que eles sabem o propósito para o qual nasceram, e dizemos para eles assim: vamos começar o seguinte, cara, tu vai dar uma parada agora. E aí depois que tu mudar todos os teus padrões, tu volta. Aí os caras começam a te olhar e dizer que tu é duro, mas não estão dispostos a pagar o preço que uma coisa tem que ser feita. Para ser feita tem que pagar responsabilidade, pontualidade, entrega, renúncia, estudo, sacrifício. É muito bonito ser pastor de uma igreja cheia como essa aqui. É muito legal. Se tu olhar para o teu lado agora, tu vai ver que a igreja está cheia. Nós recolhemos praticamente todas as cadeiras lá do fundo. É muito legal olhar para mim e dizer assim: eu queria estar lá. É muito legal, é muito marcante isso. Agora vem para o meu dia a dia. Vive 99% das vezes falando de problemas. 99% das vezes é sobre problemas. Aí as pessoas agora criaram uma nova estratégia. Sabe qual é a estratégia? Eles dizem para mim assim: pastor, vai lá em casa essa semana, ou quando tu puder na tua agenda. E aí eu digo: que legal. Eles dizem assim: não, fica tranquilo, que não é pra gente falar de problemas, é só pra gente ter um tempo de mesa. Eu digo: pô, que legal, beleza. Aí eu vou lá e começo a sentar no tempo de mesa. Aí eles: sentei minha preciosa. E aí quando eu sento a minha preciosa, eles dizem: pastor, tu nem sabe o que aconteceu. Oi? Mas não era só pra gente... Não, pastor, não vamos falar de problema. Para, pastor. Mas tu podia orar por mim por tal coisa, né? É como tu ir pra academia. Tu não quer falar dos problemas da esposa. Tu tá ali pra fazer força, pra não morrer. Mas a vida de um homem sem propósito é como um barco sem leme. Ele não sabe para onde está indo. Ele começa falando uma coisa, mas não conclui aquilo que falou. Ele diz que é muito bom em fazer, mas não sabe executar. Ou ele executa muito bem no começo, mas depois não faz. Vocês estão aqui ainda, irmãos? Quem dirige a sua vida? Sua vida pode estar sendo dirigida pela culpa. Deixa eu te falar sobre um cara que a vida foi dirigida pela culpa. Abra a tua Bíblia aí, em Gênesis 4, versículo 12. 4:12, bota aí. A pastora dirigiu o culto, ela me entregou tardíssimo. O pastor Ivan também. Muito obrigado vocês, eu vou fazer tudo correndo aqui. Mas foi uma benção, cara. Eu me rendo, foi covardia, Ivan. Para dizer. Eu me rendo, eu chorei que me desidratei aqui, cara. Olha o que diz Deus para Caim após ele matar Abel. Olha o que diz Deus para Caim após ele matar Abel: o solo não lhe dará boas colheitas. Por mais que você se esforce, de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Caim viveu toda a sua vida em fuga, depois de matar seu irmão Abel. A consequência foi pesada. A consequência foi pesada para um invejoso. A consequência foi pesada para um cara que invejava o que o seu irmão fazia, para um cara que não aceitava como seu irmão era. Caim andou errante, como dizem os mais antigos da igreja. Caim andou toda a sua vida errante, porque fez uma má escolha. Caim começou a ter a sua vida dirigida por causa da consequência do seu problema. Por isso é que você precisa descobrir qual é o motivo pelo qual você está aqui hoje pela manhã.
É por isso que você precisa descobrir o motivo por qual Deus te chamou. É por isso. Sua vida, ela pode ser dirigida por outra coisa. Sua vida, ela pode ser dirigida por materialismo. A vida de Caim, ela foi dirigida pela culpa. Mas tem pessoas que têm a sua vida dirigida por materialismo. Pessoa dirigida por materialismo, elas se baseiam na concepção equivocada de que possuir mais os tornará mais felizes, mais importantes e melhores. Pessoas que se movem por materialismo, elas precisam provar para os outros que são felizes pelo que têm. E às vezes ter tudo é não ter nada. Pastor, tu está dizendo na igreja para a gente ser pobre? Não! A igreja não se move por essa humildade mentirosa que nós fomos ensinados no passado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro, mas que tu não pode correr atrás do vento. Cutuca esse irmão do teu lado e diz para ele: diferente do que você pode estar pensando, nós não podemos correr atrás do vento. Pessoas dirigidas pelo materialismo compram uma temporária felicidade. Compram uma felicidade que é passageira, que vai, e no instante que o dinheiro comprou, tu foi para não estava num dia legal, aí foi para um bom restaurante e acabou a comida, tu precisa voltar para a casa das tuas dores. Pessoas que compram boas viagens e vão para as viagens e passam a viagem discutindo, porque seu problema não pode ser comprado pelo paraíso que está à sua frente. Pessoas que desaprenderam a viver com as coisas que Deus tem proporcionado. É como estar num paraíso, olhar para a imagem do paraíso, mas o que está atrás da imagem não faz sentido. Pessoas assim, elas são dirigidas pelo materialismo. Elas acham que conquistar dará a elas o que elas perderam quando começaram a sua vida adulta, ou quando abandonaram um relacionamento, uma igreja, um trabalho, um curso que não deveriam ter abandonado. Deus falava comigo que um barco em alto mar, sem leme, ele é como uma pessoa que está vivendo aqui nesses dias atuais, que não sabe para onde vai, troca de emprego porque não sabe para o que nasceu, troca de família porque está cansado daquela, larga a esposa porque a esposa não é mais feliz com ele, aí ele diz: não, é melhor a gente não estar junto do que estar e ser infeliz. Não, deixa eu te ensinar algo. A felicidade não é comprada, a felicidade ela é conquistada. Então a gente vive num mundo em que as pessoas podem pensar que o que é mais valioso na sua vida é conquistar coisas. Eu te faço uma pergunta, eu sou o homem das perguntas. Esse terceiro livro que eu estou concluindo agora é um livro só de perguntas. Eu te faço mais uma pergunta: o que é mais valioso em sua vida? Amar e ser amado? Ser feliz? Ter saúde? Ter uma família feliz? É isso que é importante para vocês ou não? Deixa eu fazer você perguntar para esse amado que está do seu lado aí. Olha no olho dele aí, por favor. Quem não tem ninguém para olhar no olho, olha para o oceano que está na tua mente. O que é mais valioso em sua vida? Amar e ser amado? Ser feliz? Ter saúde? Ter uma família feliz? É isso que todo mundo quer conquistar ou não é? É ou não é, igreja? Não, com esse ânimo de vocês aí até eu vou parar. É isso que nós procuramos ou não é? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim aqui. Para de conversar fiado aí, irmã. Olha para mim aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas coisas dinheiro compra? Mas então, se tu está trabalhando demais para conquistar as coisas, tudo que está escrito aqui, que é o que vocês desejam,
Não está no dinheiro? Não está? Então vocês estão batendo na porta errada? Paro por aqui. Pastora Daniela, paro a pregação. Já deu para entender? Deu para entender onde eu quero chegar ou não? Mas eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda. Sabe qual que é o grande problema? A gente trabalha demais para conquistar coisas que não tem valor, que não tem preço, tem valor. A gente corre demais. A gente tenta coisas demais. A gente olha demais para as pessoas. A gente quer as coisas que as pessoas têm, esquecendo que o que tem valor não tem preço, não se conquista tendo o que eles têm. Ontem eu fui tomar café com um casal de irmãos, que eu conheço ele há muitos anos, e ela eu tive a oportunidade de conhecer agora. E ele me deu uma das notícias que me trouxe alegria, eu acabei esquecendo de comentar com a pastora. Hoje ele trabalha num banco. E quando eu saí de um banco, eu saí e fui na loja de carros que ele trabalhava e disse para ele: cara, eu estou me desligando desse banco e estou indo para o Bradesco. Eu queria saber se tu quer ir para o meu lugar nessa vaga. E o cara disse: eu quero muito. Eu fui até o meu chefe antigo e falei com o meu chefe antigo. E o que é mais genial, não me lembrava de nada disso. Eu falei com o meu chefe antigo e o meu chefe antigo contratou ele. Então hoje ele está num banco e eu não. Estou pastoreando porque Deus havia um propósito nessa relação. Hoje ele está fazendo curso de líderes aqui na igreja, para quem sabe lá na frente me ajudar. E ontem ele teve, Mateus, ele teve a cara de pau de me dizer, ele teve a cara dura de me dizer o seguinte: eu estou lá para aprender os pés de fogo, como dizia antigamente. Está aqui para ajudar, mas sem ler me consegue, Milene? Tem gente que está lutando por materialismo. Tem gente que está lutando, que está correndo por coisas erradas. Há um outro grupo de pessoas, que é o grupo de pessoas que correm ou que dirigem a sua vida pela necessidade de aprovação. Esse grupo de pessoas assim necessitam da aprovação dos outros, vivem e fazem as coisas com a expectativa do que os outros vão pensar. Cantam aqui para os outros curtirem o seu story. Vocês já perceberam que eu nunca pedi para ninguém gravar eu pregando aqui na minha rede social para me divulgar? Já perceberam isso ou não? Nunca fiz em 10 anos. Nunca sei quando eles vão fazer aqui na comunicação. Nesses 10 anos de igreja, a principal coisa que eu fiz foi não me promover, porque eu sabia que eu só estava aqui mais alto para quem está lá no fundo me enxergar, porque aqui é a plataforma mais alta, mas aos pés da cruz o terreno é plano, é todo mundo igual. E eu comecei a olhar para a minha própria vida e comecei a pensar: se eu me achar mais do que sou, eu vou cair lá de cima. Mas tem gente que vive por uma necessidade de aprovação. Tem gente que vive, que posta as coisas para que os outros vejam e digam: que legal, que baita história tu tem, que empresa maravilhosa, que corpo lindo. Agora a turma da academia, que corpo maravilhoso. Esses dias eu estava falando com o Leandro num desses treinos, nós fizemos um voto. Eu acho que tu quebrou, hein? Quebrou? Não vamos postar nada aqui, velho, porque a intenção do meu coração era: a gente posta para incentivar as pessoas a treinarem. Mas se eu posto para incentivar as pessoas para treinar, de repente eu posso estar postando para isso parecer vaidade. Então a gente fez um voto: não vamos postar mais nada. Essa semana eu vou postar uma, tá pago, vai ser só uma, só para... Mas tem gente que faz as coisas para que os outros vejam e aprovem. Sabe o que é isso? É vazio interior, é o buraco da alma, é a falta de propósito. Olha o que o Rick Warren diz:
Presta atenção aqui em mim, ó. Olha o que o Rick Warren diz: não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer todo mundo. Você pode repetir isso comigo? Não conheço todas as chaves do sucesso. Não precisa ser mais alto para tu acordar. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer todo mundo. Fez sentido para ti? Eu fico olhando para Jesus. Veio com um propósito: salvar a humanidade. Salvou. E os caras conseguiram rejeitar. Veio com um propósito. Um propósito. Quando começamos a igreja, começamos com um propósito: levar salvação para as pessoas. Aí começamos a nos relacionar com muitas pessoas, soubemos o problema de muitas pessoas, fomos dirigidos pelo problema de muitas pessoas, ajudamos muitas pessoas. Mas deixa eu te falar um negócio: se tu não tiver problema, eu não vou precisar ir até ti. Nós não vamos ter problema nem dificuldade um com o outro. Eu não vou precisar te exortar. Mas sabe o que acontece? A tua necessidade de provar para os outros o que tu tens de bom te deixa distante de Deus, te deixa longe daquele que tudo criou. O grupo de pessoas que necessita de aprovação, eles fazem porque os outros vão ver e vão achar: que legal, que pregação. Aqui na igreja existe um pastor e uma pastora, presidentes da igreja, que sou eu e a Lidiane. E existem outros pastores que são auxiliares, e mais presbíteros que fazem a mesma função dos pastores aqui. E uma das coisas que eu reparo é que a Lidiane, ela é muito efetiva nas suas falas. Muito efetiva. Ela fala coisas que marcam as pessoas muito profundamente. Muito profundamente. Então as pessoas repetidas vezes falam para mim assim: ah, tu lembra daquilo que a pastora falou? Ah, a pastora falou aquilo, a pastora falou aquilo, a pastora falou aquilo. Se eu fosse uma pessoa com necessidade de aprovação, eu ia achar que o problema era eu, porque todas as citações procuram ela. Mas eu descobri que quem está sempre em evidência passa a ter intimidade com as pessoas, e a intimidade é inimiga da autoridade. Mas eu não preciso da aprovação das pessoas para saber que o que eu estou fazendo é bem feito ou é para Deus. O pior problema que eu poderia ter era tentar satisfazer todo mundo, é tentar fazer com que todo mundo me amasse, me aplaudisse e achasse que eu sou o suprassumo. Eu estaria aqui tomando o lugar de Deus, e eu não tolero isso. O sonho que eu tenho é que ao sair daqui, a presença de Deus ela tenha sido tão profunda que vocês não lembrem nem quem pregou o discurso que foi feito aqui. A Bíblia diz, para encerrar o tema de pessoas que têm necessidade de aprovação, em Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até a música parou. Clima de tensão na Second House. Não se pode servir aos dois. Não se consegue. Vai chegar um momento que um sufoca o outro. Tu vai parar de fazer uma coisa para fazer a outra, porque tu está precisando daquela outra. Então tu começa a trabalhar e tu começa a ser bem sucedido. Eu tenho acompanhado algumas famílias aqui muito de perto e tenho visto o avanço delas. Eu celebro muitas coisas. Eu celebro às vezes uma foto em que eles estão abraçados, porque isso já não acontecia. Eu celebro um jantar a dois, porque isso já não acontecia.
Eu tenho acompanhado muitas famílias aqui, e eu tenho acompanhado famílias que têm se dedicado ao extremo ao trabalho e que perdem a alegria de estar sentadas à mesa junto em casa, porque estão sempre respondendo a alguém ou algo. Deixa eu te falar uma coisa: toda vez que você está aqui no celular, sentado à mesa com outro, você está celebrando quem está distante, você não está celebrando quem está junto. Deixa eu te falar outra coisa aqui, crente. Você é grato por tudo que tem hoje ou não? Quem é grato por tudo que tem? Levanta a mão bem alto para eu ver. Mas tu já parou para pensar que todas as vezes que eu vou na tua casa eu tenho que te pedir para orar porque tu esquece de orar pela comida que tu está comendo? Já parou para pensar que todas as vezes que eu vou nas casas eu tenho que dizer: a gente pode orar antes? Eu vou nos restaurantes e eu digo: a gente pode orar antes. Sabe o que é isso? É viver no automático, é não se alegrar com aquilo que Deus está dando, é não ser grato por aquilo que Deus te proporcionou. Então tu vive no automático, estar na igreja é no automático, ouvir uma pregação é no automático, servir é no automático, estar numa escala é no automático, sentar à mesa com a tua família é no automático. Aí entra o último ponto, que tu não precisa te enganar aí, porque são vários dentro do último ponto, são vários pontos. Então tá longe de estar acabando. Aí vem um grupo de pessoas, que são as pessoas que têm a sua vida dirigida por propósitos. Vem um grupo de pessoas que não têm a sua vida pautada por necessidades atuais, momentâneas, passageiras, mas que tem a sua vida pautada em propósito. Quem tem a sua vida pautada por propósitos não desiste por causa, Dayana, das frustrações dos nossos relacionamentos. Porque se a minha vida dirigida por propósito fosse pautada por os meus desejos, pelas minhas frustrações, eu já não seria mais pastor, porque pastorear é o lugar onde mais se tem frustração com relacionamentos. A gente entrega tudo, a gente dá tudo, a gente sai das nossas casas e entrega tudo para as pessoas, e em um defeito nosso as pessoas saem. A gente ora, a gente aconselha. Esse bendito desse celular, eu recebo mais de 100 conversas diferentes por dia. Pasmem, eu tenho mais de 100 grupos aqui. Eu não deixo as pessoas sem resposta. Mas por um erro de relacionamento as pessoas param. Sabe por quê? Porque não são guiadas por propósitos, são guiadas por intenções. Você pode dizer para quem está do seu lado: não seja guiado por intenção, seja guiado por propósito. A igreja, ela está cheia disso, de pessoas que que a gente entrega tudo, e quando elas não gostam de algo, elas dizem: não, para, o pastor não dá. Sabe por quê? Porque são pessoas que não são dirigidas por propósitos. Quem é dirigido por propósito não desiste. É como uma máquina de guerra, não para nunca. Agora eu estava aí nesse louvor, o Eu Me Rendo, e eu estava lembrando do mesmo Fabiano de 16 anos atrás, com um filho nascendo com a síndrome de Down, sem saber absolutamente nada do que era síndrome de Down. Com um filho com a síndrome de Down, mas sem saber como se lidava com a síndrome de Down. Um filho com síndrome de Down, mas eu não sabia como dirigi-lo, como guiá-lo, como coordenar essa vida. 16 anos depois, o mesmo louvor é rota para a minha vida. Eu me rendo, Senhor, eu ainda não sei coisas na minha vida que eu preciso saber. Eu ainda não descobri o porquê que estou vivendo tantas coisas na minha vida, Senhor. Mas uma vida dirigida por propósitos é a vida que pode mudar o mundo ao redor.
é a vida que pode mudar a história. Homens e mulheres que tinham o controle do leme em suas vidas sempre viveram por propósitos. Homens e mulheres que viveram e tinham o seu propósito, eles mudaram o mundo ao seu redor. O propósito do Nelson Mandela e do Desmond Tutu extraordinariamente era a luta contra o apartheid no seu país natal. Esses caras, o Desmond Tutu, em seu trabalho de direitos humanos, Tutu formulou seu objetivo como uma sociedade democrática, justa e sem divisões raciais. Ele estabeleceu exigências mínimas para a realização desse objetivo, incluindo para as pessoas direitos civis iguais para todos, um sistema comum de educação e a cessação de deportação forçada. Desmond Tutu e Nelson Mandela lutaram contra o sistema em seus países sede, e eles tornaram os seus países livres dessa escravidão. Hoje há um memorial na África. Há um memorial, a cela em que Nelson Mandela esteve preso, o banco em que ele sentava, a cama em que ele dormia. Há livros escritos sobre a história de Desmond Tutu. Se tu for olhar esses caras, são caras extremamente simples, mas dois homens que tiveram o prêmio Nobel da Paz. Sabe por quê? Porque eles eram caras dirigidos por propósitos. Eles não eram caras que se levantavam das suas casas sem ter por que lutar, pelo que viver. Mas eles eram caras que sabiam onde queriam chegar. Eles não aceitavam a divisão racial que tinha no seu país sede. Eles não aceitavam como as pessoas enfrentavam. A igreja aqui tem 3 vereadores, 2 deles não estão aqui hoje. Vocês têm na mão o poder de ser alguém que luta por causa justa, não por coisas partidárias, mas que lutam por justiça, lealdade, igualdade. Vocês têm na mão, como eu tenho um microfone na mão. Um microfone empodera. Hoje, entre os que estão aqui e os que estão na transmissão, mais de 500 pessoas vão ver isso. O microfone empodera, mas ele não empodera para me exaltar, ele empodera para fazer o que é certo. Porque você é como um barco em alto mar. Todo mundo sabe, ou todo mundo ouviu pelo menos uma vez uma frase: I have a dream. Quem já ouviu? Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão, mesmo que tu esteja na miséria do teu cansaço. I have a dream. Eu tenho um sonho. Mas pouca gente sabe quem foi Martin Luther King. Pouca gente sabe que ele era o líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, conhecido pelo discurso do eu tenho um sonho e por sua luta contra a segregação racial. Esse cara foi um marco na história da humanidade, mas ele foi apedrejado, ele foi rejeitado, ele foi atacado. E tem gente aqui que quer construir coisas, mas não quer ter contra-ataque, não quer ter retaliação. Pensa sempre em algo. Quem não sonha, o objetivo é fracassar o sonho de quem é sonhador. Sonhadores, eles não podem andar nas mesmas ruas de homens e mulheres que não sonham, porque quem é sonhador sempre vai ser ofuscado por quem não sonha, porque quem não sonha não tem objetivo. Então Martin Luther King se levanta. Ele se levanta e ele luta por uma causa numa nação gigantesca e multimilionária. Quando tu chega nos Estados Unidos, tu é picado pela semente do dinheiro. Tudo é muito barato. As pessoas ganham muito. Para isso precisam trabalhar muito. Uma televisão 4K
de 75 polegadas nos Estados Unidos vale $400. O ganho mínimo de um trabalhador nos Estados Unidos gira em torno de quem é servente de obra, gira em torno de $150 a $200 por dia. 2 dias de trabalho, os caras têm uma 4K 70 polegadas na sua casa. Porém, os caras são picados pela sementinha, pela aquela coisinha do ter mais e mais e mais, e muitos deles perdem o propósito. Caras como esses, eles lutavam por uma causa. Caras como esses eram inconformados. Profetize para quem está do seu lado aí, movimenta essa pessoa e diga para ela: eu declaro que você vai ser um inconformado. É genial que tem marido que nem olha para a esposa, e tem esposa que nem olha para o marido. Inconformado, infeliz. Eu odeio estar do teu lado, mas tu vai ser um inconformado, porque senão ele vai me olhar e vai dizer que eu não falei. A Bíblia diz uma palavrinha, por isso que eu mando repetir também, é para o teu cérebro gravar, mas tem uma palavrinha, olha para cá por favor. A Bíblia diz assim: ora falamos e ora profetizamos. Então quando tu está cutucando esse ser do teu lado que é inanimado, tu estás dizendo para ele: eu profetizo que você vai ser um inconformado nessa geração. Tu pode fazer isso agora com esse cidadão que está ao teu lado: eu profetizo que tu vai ser um inconformado. Profetiza sobre você mesmo se você está sozinho: eu profetizo que eu vou ser um inconformado, porque esse cidadão não me olhou. Martin Luther King se torna um dos ícones da humanidade. Todo mundo vai ouvir falar de Martin Luther King, porque I have a dream, eu tenho um sonho. Quem tem sonhos aqui? A frase é dele. A frase é dele: eu tenho um sonho, I have a dream. Ele é o que tornou famosa essa frase. Mas a Bíblia traz alguns caras. O propósito de Davi era salvar Israel, e Davi derrubou o seu gigante. Mas todo mundo achava que ele era insuficiente. Todo mundo achava que ele não era capaz. Quantas pessoas podem estar achando que tu não é capaz de derrubar o seu gigante? Quantas pessoas podem estar achando que tu não é capaz, que tu não vai conseguir? Quantas pessoas podem estar dizendo que tu está aqui só porque tu precisa de algo, mas você pode estar aqui porque você tem um propósito, porque você tem um sonho. Davi é o matador de gigantes. A história mostra um cara de 17 anos de idade como um matador de gigantes. Tem gente que tem 50 e ainda não conseguiu matar o gigante da infância. Ainda luta com problemas da infância. E não ria, porque pode estar do seu lado essa pessoa. A perda do propósito te faz lutar uma vida inteira pelas mesmas coisas. Mas o meu pai foi mal comigo. Mas o meu pai me tratava mal. Deixa eu te falar algo. Eu preciso que você me olhe. Deixa eu te falar algo. O teu pai poderia não ter a maturidade que tem agora. A tua mãe, ela não tinha a maturidade que tem agora. A tua mãe pode ter sido rejeitada. O teu pai pode ter sido rejeitado. O teu pai poderia estar vivendo um péssimo momento da vida, mas o teu pai não é o que ele era. A tua mãe não é o que ela era. Então abandona as coisas de menino, as dores de menino. Se eu fosse continuar a minha jornada pelas coisas que o meu pai profetizou sobre mim, eu não seria absolutamente nada, porque o meu pai disse que eu nunca seria nada. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, se eu fosse pelo que as pessoas disseram, quando eu fui começar a Bola de Neve, os caras diziam para mim que eu só estava começando uma igreja porque eu queria microfone. Muitos deles pararam pelo caminho. Lamentavelmente. E aqui sigo eu com defeitos e virtudes, porque
eu tenho um propósito. Eu precisei deixar eles para trás. Eu precisei levar comigo só o que era bom. Deixa eu te dizer, você que tem um problema antigo com a família, com pai, com mãe, com filhos, com irmãos, deixa eu te dizer, não exige das pessoas que ela tenha uma maturidade que elas não tinham na hora. Está na hora de mudar. Está na hora de perdoar. Está na hora de tentar de novo. Está na hora de dizer para as pessoas: eu não vou trazer lembranças das coisas que tu fez. Eu só quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu devo trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode te dar esperança? Que as pessoas mudaram, que elas não são mais as mesmas. Esther tinha um propósito. O propósito de Esther era salvar os judeus, e a sua coragem não só transformou o rei, mas ela transformou o reino. Esther conseguiu enfrentar o adversário, e Esther conseguiu fazer com que o rei Assuero mudasse o decreto real. Então ele mudou o decreto real. Os judeus não mais morreriam, os judeus viveriam por causa da coragem e da força de Esther. Quantas coisas podem mudar de acordo com a sua força e a sua coragem? Quantas coisas podem mudar na sua família se você se posicionar? Quantas coisas podem mudar no seu trabalho se você se posicionar? Nós não vamos mais correr atrás do vento no trabalho. Nós vamos correr atrás do propósito. Qual é o nosso propósito? Você já parou para pensar qual é o propósito da sua empresa? Você, empresário, já parou para se perguntar qual é o propósito da tua empresa? Por que tu abriu essa bendita empresa? Miserável tu és, tu abriu só para suprir a comida que tu tem para comer. Mas eu acredito que nessa igreja há empresários com propósitos, que tu abre a tua empresa porque tu quer suprir também as pessoas nas suas necessidades. Que tu não vai entregar só um serviço, mas que tu vai entregar o melhor serviço, e tu vai entregar para as pessoas valores humanos. As pessoas vão ser tratadas na tua empresa de forma humana. As pessoas vão ser reconhecidas de forma humana. Não é só o dinheiro que elas trazem, mas é os valores delas que vão mudar o te encontrar. Eu vejo muitos concurseiros aqui na igreja. Vejo concurseiro da miséria e vejo concurseiro de propósito. Concurseiros que fizeram concursos por causa do salário, e quando entraram nessas empresas, quando entraram nessas grandes companhias, se perderam. Porque o propósito não era estar lá era só dinheiro. Aí começaram e se perderam. Eu vi muitos obreiros começarem a servir aqui, começaram e pararam, porque o propósito não era servir, era aparecer, era ter evidência. Essa semana eu fui em 2 lugares ser servido por pessoas. Eu fui numa loja, porque eu tinha comprado um abrigo, ele tinha dado problema, e tinha ido também comprar um abrigo para um presente de Dia dos Namorados para minha esposa. E eu cheguei nessa empresa, e hoje, graças a Deus, ela está aqui, mas tem sido um parto de cócoras ela está aqui, por isso eu não vou falar o nome da bendita. Mas louvado seja Deus que ela está aqui. E quando eu entrei, eu disse para ela: eu estou com um problema. E eu estava com um abrigo, bem sincero, porque eu não tinha visto o abrigo cheio de furo na bunda. Eu estava sincero. A Lidiane me olhou e me disse: tu tem que trocar esse abrigo. Eu fui na loja e fui trocar. E quando eu fui atendido por essa pessoa, eu olhei para ela e disse: pô, estou com um problema nesse abrigo. Ela foi lá dentro e disse: qual o tamanho? Ela disse: RG, vem aqui, eu vou te dar outro. E ontem eu saí daqui e eu fui muito bem atendido nessa empresa que eu estou mencionando. E ontem eu saí daqui com um problema. Eu precisava comer, mas eu estou jejuando farinha branca, então eu só poderia comer algo integral.
E aonde tem alguma coisa para vender integral em Bagé, nós descobrimos numa empresa X, que eu não vou também trazer problema para a empresa, nós descobrimos um hambúrguer que não tem farinha branca. E nós chegamos e o rapaz nos entregou, ó, tá aqui o cardápio. O que vocês querem? Eu pensei na hora, eu disse, eu quero atenção. Ferido pela humanidade, mal amado. Eu quero ser bem servido. Aí eu disse para o cara, eu quero um hambúrguer. Aí a pastora perguntou para ele, pode ser com uma carne maior, porque o hambúrguer era o hambúrguer da miséria. E ele disse assim, não dá, deixa eu ver. Eu saí dali pensando, eu nunca mais quero voltar aqui. Por quê? Porque trabalha pela miséria de ter o que comer, não trabalha por um propósito. E eu encerro com o propósito de Abraão. Os meninos do louvor, por favor, pode subir. O propósito de Abraão era ser um pai de multidões. Para isso, para Abraão se tornar um pai de multidões, ele precisava aprender a sacrificar o seu filho Isaque. Para Abraão ser pai de multidões, presta atenção aqui, ele precisava aprender a sacrificar filhos. Então Abraão leva seu filho Isaque até o monte para o sacrifício, e Deus provê um lugar para ele e algo para ele sacrificar que não fosse seu filho. Mas Abraão sabia que para ser um pai de uma multidão, ele precisava aprender a sacrificar coisas de filhos. O propósito de Abraão era muito maior do que ele mesmo. Hoje, toda vez que você ouvir falar em paternidade dentro da igreja, paternidade espiritual, você vai ter que lembrar de Abraão, porque a Bíblia diz, eu serei pai de multidões. Tocarei, tem até um louvor, hein? Duvido que o Ivan não saiba, velho de igreja como é. Procura no Cifra aí agora, um horror. Olha a cara do Cris, não. Abraão, ele tinha um propósito. O propósito da vida de Abraão era ser pai de uma multidão, porque ele disse, Deus disse a ele, por onde tu for eu vou te abençoar, e você será um pai de muitas nações. Ele aprendeu a sacrificar Isaque. Ele disse para Deus, Deus, está aqui meu filho, o filho da promessa. E o filho da promessa foi entregue nas mãos de Deus, e Deus o devolveu. Qual é o propósito da sua vida? Você pode ficar em pé? Eu quero te convidar a pensar por um instante, com os olhos fechados, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito? Fecha os olhos por um instante, larga o chimarrão, a água, o celular, larga por um instante, larga aí. Pode tocar o louvor que vocês iam tocar, não tem problema, tá? Não tem problema, pode tocar. Eu só quero que vocês fechem os olhos por um instante. Davi, com 17 anos, precisou enfrentar Golias, porque Israel estava ficando cativa. Esther precisou enfrentar o rei e o reino, porque os judeus morreriam. Abraão precisou aprender a sacrificar Isaque. Nelson Mandela precisou viver por longas décadas preso, atacado, agredido. Martin Luther King foi atacado, agredido, castigado. Mas todos eles eram homens com propósito e mulheres com propósito. Qual é o propósito de Deus com a sua vida? Ou você é como um barco sem leme, que não sabe aonde quer chegar? Qual é o propósito de Deus com a sua vida? Você sabe aonde quer chegar? Você sabe aonde quer chegar? Você sabe por que chegou até esse lugar? Você sabe por que está aqui? Ou qualquer um chega aqui e mexe em quem você é? Fecha os teus olhos. Aprenda a buscar em Deus a resposta e não em homens. Só Deus tem as palavras de vida eterna.
John Kennedy disse: esforço e coragem não são suficientes sem propósito e direção. Esforço e coragem não são suficientes se você não tem propósito e direção. Eu profetizo aqui uma igreja com propósitos, homens e mulheres com propósitos. Tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos, Jesus, ouve a nossa oração.